galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Biologia e Ostentação. Meu nome é Pamela Vanzac e eu acabei de comer pipoca. Se é a primeira vez que você tá aparecendo aqui no canal, não esquece de se inscrever no botãozinho aqui embaixo, ativa as notificações no sininho, me siga nas redes sociais, tá? Pam Vanzac, Pamela Vanzac 2 no Facebook. Vou deixar tudo aqui embaixo no box de descrição do vídeo, valeu? E antes de você continuar esse vídeo, já deixa um like, porque pelo título você já percebeu que vem dica boa aí. O cabelo tá bonito esse cabelo. Gente, se tem um mal que o professor sofre, é a perda de voz. Todo professor, se não já perdeu, vai perder a voz um dia. E meu amor, se você ainda não perdeu a voz, eu tenho certeza que você, que é professor que tá me assistindo aí, morre de medo de perder a voz. Esse medo não é um medo bobo. É o fim daquele medo bobo. É um problema muito sério que pode afetar a carreira dos professores de um jeito assim desastroso mesmo. Então aqui no vídeo você vai encontrar dicas inéditas para você não perder a voz. Se você é um professor iniciante, tomar todo um cuidado para que isso nunca aconteça com você, tá? E se você já é um professor cascudo, deixa aqui embaixo nos comentários as suas dicas que você usa para não perder a sua voz nesses anos e anos que você tá dando aula. Fica ligado aqui no vídeo de hoje, galera! Roda a vinheta! Amorzinho, para fazer esse vídeo eu conversei com a minha prima fonoaudióloga, Vanessa do Lago. Eu vou deixar aqui embaixo os contatos dela na descrição do vídeo, também aqui na telinha para vocês entrarem em contato, caso vocês precisem de uma fono, porque olha, ela é topzera. Ela é uma fono maravilhosa, não é porque é minha prima não, tá? Mas há muito tempo ela já trabalha nessa área e ela tem um amor pela profissão dela. Ela se dedica muito, é uma profissional muito boa mesmo, vale a pena. Entre em contato com ela, eu vou deixar o telefone, o Facebook dela, todos os contatos aqui para vocês contratarem essa profissional maravilhosa, Vanessa. E desde já quero agradecer porque ela que me ajudou a montar todas essas dicas aqui para vocês, que são muito especiais e de extrema importância para você aí que é professor, assim como eu, para que não aconteça o que me aconteceu no início de carreira. Meu amor, olha só, na empolgação lá, a gente acabou de se formar, a gente se preocupa com tudo, menos com a nossa voz. Sendo que a voz é o nosso primordial da carreira, porque sem voz é muito complicado ser um professor. Pega a caneta, pega o papel e anota se você está iniciando sua carreira, para não acontecer contigo o que aconteceu comigo, que eu perdi a voz. Sim, eu perdi a voz um dia e é uma parada grotesca, é estranho demais, gente, sério mesmo. Eu tava lá no início da minha carreira, devia estar no meu primeiro ano dando aula e, gente, você acha que tu não força a tua voz e você vai falando, você vai se empolgando e você não se dá conta de que isso é muito prejudicial para as suas cordas vocais. Eu realmente não estava atenta a isso e do nada eu perdi a minha voz. A minha sorte é que eu perdi a voz já nos últimos dias da semana. E aí deu pra eu me recuperar durante o final de semana. Mas sério, gente, eu fiquei uns 5 dias sem falar, porque eu não conseguia, a voz não saía real. E foi assustador, porque como eu tava começando, eu fiquei assim, meu Deus, eu falei pro meu marido, gente, como é que vai ser se essa voz não voltar? Porque a sensação é de que a voz não vai voltar, é muito estranho. E a gente tem o mal porque a gente só procura o profissional, só procura o médico quando o problema já tá em nós, né? E foi exatamente o que eu fiz. Eu procurei a minha fono, que é a Vanessa, pra ela poder me ajudar nessa situação aí do que tinha acontecido comigo, como que eu poderia fazer pra minha voz voltar. Só que como aqui é um canal de biologia, né, gente, eu quero explicar muito rapidamente. Na verdade, eu quero indicar pra vocês o videozinho sobre o sistema respiratório, que eu vou deixar aqui no izinho de cima. Corre lá depois de você assistir esse vídeo para você entender um pouquinho como que acontece a formação da nossa voz. Porque a nossa voz é responsável por um órgão do sistema respiratório, que é a laringe. As nossas cordas vocais se encontram na laringe e a passagem de ar faz com que essas cordas vibrem e soem, né? Crie o som da nossa voz. Óbvio que a nossa voz é auxiliada pelo movimento da nossa língua também e a movimentação da nossa boca, principalmente no tom da nossa voz. Então, vamos lá, se liga nas dicas de hoje aqui para você não perder a sua voz dando aula. É muito importante você seguir essas dicas, gente, porque vai evitar grandes problemas, porque, por incrível que pareça, perder a voz é o mínimo do problema. Se você não seguir
seguir direitinho todas as orientações médicas do seu fonoaudiólogo, podem acontecer problemas piores, como câncer na laringe, nódulos nas cordas vocais, e isso é um problema muito sério, porque vai acarretar o fim da sua carreira como professor. Tá bom, Pamela, você tá falando pra caramba, e aí, o que eu devo fazer para não perder a voz? Parece clichê, meus amigos, colegas professores, mas a primeira dica é: procure uma fonoaudióloga de sua confiança. Sim, gente, vocês têm que ir na fono. Assim que a gente começa a carreira, a gente tem que procurar uma fono. Por quê? Porque é lá que ela vai passar exercícios de aquecimento da sua voz antes de você começar a dar aula. Ela que vai orientar, dizer se você está apto mesmo a dar aula, vai ensinar você a falar direito. Por exemplo, a Vanessa me esculachou, disse que eu falo muito mal, que eu tenho uma língua um pouquinho presa e a minha boca, ela não articula direito, ela não abre, eu falo muito pra dentro. E isso é um problema muito sério, porque eu vou forçar mais ainda o meu jeito de falar. E aí eu vou forçar, consequentemente, as minhas cordas vocais. Porque eu tinha uma professora no ensino médio, uma professora de francês, e ela era toda miudinha, a voz dela era baixinha, mas ela conseguia alcançar com a voz dela até o final da sala. Por quê? A gente achava estranho, mas hoje em dia que eu trabalho na mesma área que ela, eu consigo compreender. Ela falava abrindo muito a boca. Por quê? Abrindo mais a boca, você consegue falar melhor. Você consegue aumentar a sua voz. E eu só descobri isso quando eu fui conversar com a Vanessa, quando minha voz já tinha sumido. O seu fono também vai ajudar você a respirar melhor. Porque foi o que eu falei, a sua voz é a entrada e saída de ar. Então, a respiração ela é extremamente importante para que, né, você consiga ter mais fôlego ao falar e etc. E se você tem algum probleminha, alguma coisinha, você vai descobrir logo do início e esse problema não vai se agravar, vai fazer o tratamento correto. Então, gente, a primeira dica é essa: batata, vai procurar uma fono, não deixa de fazer todo o tratamento e principalmente os exercícios de aquecimento antes de você dar aquela aula. A segunda dica é: beba muita água, mas beba muita água mesmo, gente. Isso aí não é só para professores, não. A gente sabe que beber água não é só para umedecer as nossas cordas vocais, não deixar ressecar. A água também é importante para um monte de funcionamento do nosso corpo. Então, gente, é sério, bebe bastante água. Você aí, professor, não pode deixar de ter aquela garrafinha quando você está dando aula. Não precisa beber a garrafinha toda a cada 15 minutos, não. Um golinho a cada 15 minutos já é o suficiente. Eu, geralmente, quando dou aula a manhã toda, eu bebo cerca de uns 2 litros e meio só de manhã. É sério, eu tenho uma garrafinha de sereia gigante, 500 ml, e eu bebo aquela garrafinha toda hora. Vira e mexe, eu boto um aluno, vai lá encher pra minha garrafinha, porque eu bebo muita água real. A terceira dica, essa daí, foi Vanessa do Lago que me deu, porque eu não sabia. Você não pode comer aquelas pastilhas que aliviam a dor, sabe, house preta, aquelas balinhas de hortelã, de menta. Não pode, gente. E eu não sabia disso, e a Vanessa me explicou que o que acontece é que essas balinhas, elas vão enganar, sabe? Elas vão aliviar a dor naquele momento e você não vai perceber que você tá sentindo dor e você vai forçar mais ainda a sua voz, você vai falar mais alto. E aí, quando o efeito da balinha acabar, meu amor, você vai estar sentindo uma dor absurda e às vezes até a sua voz some. Então, se você tá sentindo aquela dorzinha na garganta, o ideal é não forçar e não chupa essas pastilhas aí, que você vai acabar forçando mais ainda e vai piorar a situação. A quarta dica é: evite alimentos que agridam as suas cordas vocais. Essa dica eu também não sabia e olha, eu vou falar, essa é a pior, que eu não consigo seguir de jeito nenhum. Café, chá preto, chá mate, alguns outros chás aí, eles fazem mal pra nossa voz. E sabe por que é difícil o professor seguir essa dica? Porque o professor tá sempre com um copinho, uma canequinha de café na mão, meu amor. No intervalo de uma aula pra outra, o professor sempre vai lá e enche a canequinha de café, já entra na sala tomando café, e vocês não têm ideia de como isso traz problema pra nossa voz. Ah, chocolatado também entra nessa lista aí de bebidas que causam probleminha nas nossas cordas vocais, e a Vanessa me explicou o seguinte: essas bebidas, elas vão estimular o nosso refluxo gastroesofágico, que é a volta, né, a passagem do suco gástrico. E aí acontece quando ele sobe, o pH das nossas cordas vocais vai mudar, vai ficar mais ácido e vai causar uma irritação das nossas cordas vocais. E vai fazer com que a gente force mais ao falar. Na verdade, ele vai causar uma falha na nossa voz. Isso é verdade, eu já reparei isso sim, que eu tomo muito café e eu percebo que antes de dar aula, eu tomando café, a minha voz dá uma falhada no decorrer do tempo lá dando aula. Isso também funciona para alimentos muito gordurosos, que também vai estimular esse refluxo. Então o ideal, antes da gente dar aula, é comer coisas leves. Frutas, por exemplo, frutas ricas em água, melancia, maçã. Eu já fiz esse teste e é real.
a maçã antes e depois da aula, ela umedece as suas cordas vocais e você consegue dar uma aula sem sentir dor alguma, sem ficar falhando a voz. É real, gente. A quinta dica também foi Vanessa que me falou. Eu fiquei assim, mentira que isso é verdade. Ela falou que é muito bom a gente bocejar, porque o ato de bocejar relaxa as nossas cordas vocais. Então é muito bom, ó. Vamos bocejar agora. Vou bocejar aqui pra tu bocejar aí, ó. Gente, faz bem mesmo, então boceja antes da aula. A sexta dica é uma dica bem importante: não pigarrear. Quando a gente vê que a nossa voz está falhando, o que a gente faz? Não pode fazer isso. Isso vai piorar a situação, isso vai fazer com que a sua voz fique mais ainda falhada, suas cordas vocais não vão funcionar direito. Quando acontecer de você falhar a voz, bebe um golinho de água, tá? A sétima dica eu também não sabia. A gente tem que ter uma boa postura quando tá dando aula, porque senão a gente acaba entortando as nossas cordas vocais. Por exemplo, você falar assim, você tá entortando. A gente tem mania, né, de escrever no quadro e virar pra falar. Não pode virar. Você tem que virar o seu corpo todo, tem que ter uma postura. Saltos muito altos também desestabilizam as nossas cordas vocais. O ideal, Vanessa me falou, que é a gente usar salto Anabela e não aqueles saltos assim. A postura muda e aí todo o nosso corpo fica desequilibrado, né? Então eu nem sabia disso não, gente. Anota que isso é importante. A oitava dica é uma parada assim que a gente sabe que não pode fazer, mas a gente faz sempre, que é gritar. Então não grite. Já falei aqui pra vocês que para você ter um tom mais alto de voz, o ideal é você articular mais a boca, você abrir mais a sua boca e não forçar a sua voz. Então, professor nunca tem que gritar. A turma tá pegando fogo, tá mó bagunça na sala de aula, não fica gritando não. Soca a mão no quadro, assovia, apita, faz qualquer outra coisa, mas não grita. Porque isso, se estourar alguma preguinha da sua corda vocal, vai criar um nódulo, você vai ter que fazer uma cirurgia, às vezes a sua voz nunca mais volta a mesma. E isso vai sim acarretar mais pra frente um problema na sua profissão, às vezes você não consegue nem dar andamento na carreira. E a última dica é: se sentir muita dor, se a sua voz falhar sempre, se você perder a voz sempre, procura imediatamente um médico. O ideal é você ir antes de acontecer alguma coisa. Foi logo na primeira dica que eu falei. Assim que você começou a carreira de professor, qualquer outra carreira que use muito a voz, você tem que procurar o fono. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Várias diquinhas aí pra você que tá iniciando a carreira como professor, pra você que já é professor há muito tempo também. Como eu disse, deixa aqui embaixo as suas dicas, o que você faz pra não perder a voz, como você mantém a manutenção das suas cordas vocais, se você faz isso mesmo. Se não faz, começa pra ontem, tá? Espero muito ter ajudado vocês. Se você gostou, deixa aquele likeão da moral aqui. E é isso, galera. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e fui!